Pessoal, tudo bem com vocês? É uma satisfação enorme estar com vocês em mais um módulo, né? E hoje nós vamos estar falando sobre anatomia do crânio, né? E face. Então a gente vai estar falando sobre todos os ossos que compõem a região da calota craniana e também os ossos da face, né? E é importante, né, observarmos também que além do crânio e face, a gente também tem três ossículos de cada lado, que são os ossículos da audição, que a gente também vai estar estudando nesse módulo, ok? Então, a parte mais complexa, na verdade, assim, mais extensa, né, dos ossos, do esqueleto axial, é o estudo do crânio e da face. Porque logo depois, tudo acaba se tornando mais fácil. Porque aqui a gente tem os nomes mais complexos, né? As estruturas do próprio osso em si, eles são realmente complexos, tá? Mas, consequentemente, né, a gente entendendo essa parte, vocês vão perceber que o restante é mais fácil, ok? Bom, o estudo anatômico do crânio e face. A anatomia do crânio, né, ela é complexa e também extensa. Apesar que nós temos, né, aqui apenas 8 ossos, mas ela é uma anatomia complexa, né, e classificado como extensa. Então é importante a gente observarmos bem que a estrutura, né, não só, por exemplo, dos ossos, mas os pontos de referências, né, os pontos de referência desses ossos, acaba deixando aqui um pouco mais complexo a informação, né? Mas consequentemente eu vou estar passando para vocês aí, né, com qualidade, né, para vocês entenderem bem, para que essa informação ela chegue com qualidade para vocês. Então a anatomia do crânio é complexa e extensa, né? E a gente percebe que situa-se na extremidade superior da coluna vertebral. Por quê? Porque a calota craniana está sobre a coluna vertebral, né? E onde nós temos dois grupos principais de ossos. Então, o crânio, propriamente dito, né, ele consiste em 8 ossos craniais. Então, só o crânio nós temos 8 ossos. E só a face nós temos 14 ossos faciais. Então, no crânio nós temos 8. E na face, né, como formação do rosto, né, do nosso paciente, nós temos 14 ossos faciais. Então, ou seja, nós temos 8 ossos no crânio e 14 na face, mas também é importante que nós temos 3 ossos de cada lado dos ossículos da audição, totalizando 6, né? Que não está embutido aqui nesse conteúdo, né, entre calota craniana e ossos faciais, mas é importante porque na cabeça nós temos mais 6 ossos, né, que são os ossículos da audição, 3 de cada lado, né? Então a gente viu na aula passada que a função do sistema esquelético ela tem uma função de proteção. E essa proteção, a proteção do que? De uma região vital. E a região vital que nós temos aqui na cabeça, né, é o encéfalo. Então nós temos aqui o crânio, ele tem essa função de proteger a região do encéfalo. Então ele tem essa função, né, de proteger, né, essa região vital que é a região do encéfalo. Quando eu falo encéfalo, nós temos cérebro, cerebelo, nós temos a região do corpo caloso, nós temos glândula pineal. Então toda a estrutura, tudo aquilo que está dentro da calota craniana, ok? Bom, então os ossos do crânio, né? Nós temos aqui uma lista, né, de ossos, né, do crânio e a terminologia e eles se chamam de, né? Nós temos o osso frontal. O próprio nome fala frontal, por quê? Porque ele é um osso que fica localizado na frente. Vocês vão perceber que o osso frontal é o osso que compõe praticamente ali a testa de uma pessoa, né? A pessoa fala assim, ah, fulano, né? É, fulano tem uma, né, a testa do fulano. Então, ou seja, eu estou falando exclusivamente do osso frontal, vem de frente, né? O osso frontal, ele vem de frente. Eu tenho aqui um outro osso que são os temporais. Esses ossos temporais, eles estão na altura do ouvido, então é temporais porque são dois, né? Eu tenho o temporal direito e também eu tenho o temporal esquerdo, né? Eles ficam na altura do ouvido, né? Eu tenho aqui os ossos temporais.
Eu tenho os dois ossos que ficam, né, na região superior da cabeça, né, que são os parietais. Algumas pessoas comuns, né, principalmente no dia a dia e culturalmente a gente fala aí o coco da cabeça, né, porque é a parte superior da cabeça, né? Nós temos aqui os ossos parietais, né? Então, só para vocês observarem bem, tanto o osso frontal, né, tanto os temporais, os parietais, esses ossos aqui, né, eles são pareados. Então, ou seja, temporais eu tenho dois, parietais eu tenho dois, o frontal eu tenho apenas um, né? E a gente vai estar estudando sobre isso, a gente vai estar vendo, né, sobre isso. Então, parietais eu tenho dois parietais, o do lado direito e o do lado esquerdo. Os temporais eu tenho dois temporais, um do lado direito e o do lado esquerdo. O frontal eu tenho só um, por quê? Porque ele fica na frente, é um osso só que fica localizado à frente, né, da calota craniana. E eu tenho, né, o esfenoide. Esse osso aqui ele fica mais localizado na base do crânio, ou seja, por dentro da calota craniana. É um osso muito importante, né, que compõe essa região da base, né, e é um osso único, né, que é o esfenoide, é chamado de esfenoide. Então eu tenho aqui o esfenoide, que é apenas um único osso que fica localizado na região da base do crânio. E eu tenho o etimoide, né? O etimoide, muitas pessoas em algumas literaturas até confundem, né? Acha que ele faz parte dos ossos faciais. Apesar que ele está localizado ali mais ou menos na altura do nariz, mas ele não faz parte de um osso facial. Ele é um osso da calota craniana, né? Então eu tenho aqui o etimoide, que é um osso único, localizado logo abaixo do osso frontal. A gente vai estar estudando sobre isso, um osso, né, único. Parte dele fica localizado na altura da região da face, mas ele não é um osso facial, ele é um osso que compõe a calota craniana, ele é um osso do crânio, né? Então eu tenho o frontal, que é um osso só, eu tenho o esfenoide, que é um osso só, e o etimoide, que é um osso só. Além que eu tenho aqui os temporais, que são dois, os parietais, que também são dois, eles são pareados, né? Eu tenho ele direito e esquerdo, temporais, e os parietais também direito e esquerdo, né? E eu tenho aqui, né, o último osso, aquele que fica localizado na região, né, infero-posterior, ou seja, fica localizado na região, né, posterior e também inferior da calota craniana, praticamente na nuca, né, que é o osso occipital. Esse osso occipital, ele fica localizado, né, um pouco acima da coluna cervical, porque ele conecta com a coluna cervical. Esse osso aqui, ele é muito importante, meus queridos, justamente né, porque ele protege aqui uma região fundamental, que é a região do cerebelo, região do bulbo, né, região da ponte, aonde essas regiões elas têm uma função importantíssima no nosso organismo, na nossa fisiologia. Então, o occipital ele é um osso único. Quando você coloca a mão na nuca, você está colocando exclusivamente, né, a mão no osso occipital, né? O occipital é um osso único, assim como o etimoide, assim como o esfenoide, assim como o frontal. Então aqui nós temos os 8 ossos que compõem a calota craniana, né? Nós temos o osso frontal, um osso só, os temporais, que são dois ossos, os parietais, que são dois ossos, o esfenoide, que são dois, que é um osso só, o etimoide, um osso só, e o occipital, um osso só, né? Então eu tenho 1, 2, 3, 4 com frontal e mais 4 contando com os dois. Então eu tenho no total 8 ossos do crânio, ok? E aí a gente vai estar estudando cada um deles, a gente vai estar vendo cada um deles, a característica de cada um deles também, os acidentes anatômicos de cada um deles, né? Porque é importante a gente entender e saber, né, como que funciona esses ossos, né? Como que eles, né, onde que eles estão posicionados ali, né, na estrutura anatômica, ok? Bom, então quando eu
pego aqui, por exemplo, uma calota craniana, eu percebo aqui um osso que está localizado aqui logo na região da frente. Então a gente vai, né, a gente vai intensificar nossos estudos exclusivamente em cima daquilo que realmente está demonstrando aqui. Eu tenho aqui o osso que é o frontal. Bom, você consegue observar, eu tenho aqui toda essa região da calota que vocês estão observando. Essa calota craniana, vocês estão vendo ela de frente, né? Vocês estão vendo aqui a calota de frente. Vocês, consequentemente, também vão ver os pacientes de frente. Então, quando eu tenho aqui na altura da testa, eu tenho aqui a altura de um osso chamado frontal, né? É muito comum uma criança, quando ela cai, bate a cabeça no chão e de repente gera aquele galo, né? Então gera aquele edema. Então a gente sabe muito bem que o osso que foi afetado ali é o osso frontal, né? Então o frontal é esse osso que vocês estão vendo da frente, ele é chamado de frontal, osso frontal. Então nós temos aqui o osso frontal, né? E é importante também porque assim, a gente tem alguns pontos de referência nesse osso frontal. É importante a gente observarmos porque muitas vezes a gente observa o osso, mas é importante também a gente observar, né, algumas referências que a literatura cita, né, principalmente relacionada à parte fisiológica. E no conhecimento, né, principalmente para quem é da radiologia, né, principalmente para quem, né, trabalha com outra área também exclusivamente, onde nós temos aqui a região próxima entre as duas sobrancelhas, essa região do osso frontal, que está logo acima do nariz, dos ossos nasais, que fica entre as duas sobrancelhas, a sobrancelha direita e esquerda, nós temos essa região que ela é chamada de glabela. Então eu tenho essa região que é chamada de glabela. Glabela. Então eu tenho a glabela de um lado, né? Ela só fica aqui entre esses dois lados. Desculpa, ela só fica aqui localizado entre essas duas sobrancelhas, né? E que fica posicionada exclusivamente aqui no osso frontal, né? Então vocês estão vendo aqui, eu tenho aqui o osso frontal. Então, quando eu observo bem, eu tenho aqui esse osso que é o frontal, né, que é o osso da frente, né, como é chamado, o osso frontal. Aqui eu tenho essa região aqui que fica entre as duas sobrancelhas, que é a glabela, que é um ponto de referência do osso frontal. O osso frontal, ele divide, né, aqui o espaço da calota craniana com outros ossos. E essa divisão aqui, ela é através de umas articulações, ela é feita através de algumas articulações que é classificada como articulação imóvel. Essa articulação imóvel que vocês estão vendo aqui, ela é chamada de sutura. A sutura, pessoal, nada mais é do que uma articulação imóvel, né? Aonde nós temos na calota craniana. Ela é classificada. Até mesmo porque essa linha que vocês estão observando bem aqui, né? Ela é uma articulação. É o que divide o osso frontal com outro osso que vocês estão vendo aqui, que é o parietal, né? Então, como é uma articulação, vocês vão perceber que num recém-nascido, né? Essa articulação ela é aberta. Porque os ossos de um recém-nascido, consequentemente, de uma criança, né? Nós temos aqui essa abertura justamente para acompanhar o processo de formação e crescimento do encéfalo também, né? Quando a gente pega, por exemplo, uma pessoa já adulta, uma pessoa idosa, né, que passou ali dos seus 55 anos de idade, né? Nós temos essa sutura que vocês estão vendo, não só essa que eu estou citando que é a coronal, mas todas as outras, a escamosa, a sutura lambidoide que a gente vai estar estudando, essas suturas elas vão desaparecer. Todas essas suturas aqui elas vão desaparecer. Por que que elas vão desaparecer? Porque vai acontecer o processo natural de calcificação aqui da calota, né, da sutura da calota craniana, ok? Então essas suturas elas são bem visualizadas, né,
quando eu tenho aqui o atendimento a uma criança, a um adolescente, a um adulto, mas quando eu tenho o atendimento a um idoso, o osso frontal, ele começa, né, a calcificar juntamente com o osso parietal. A sutura coronal, ela começa a desaparecer através de um processo de calcificação que acontece naturalmente, né? Ok? Então é importante a gente até observarmos, porque quando vocês um dia for pegar uma calota craniana, por exemplo, de uma pessoa bem idosa, vocês vão perceber que a calota aqui ela vai estar bem lisinha, né? Isso significa por quê? Porque já houve o processo de calcificação. Tal conteúdo, pessoal, que é importante, que é utilizado hoje pela equipe de investigação. Por quê? Porque encontra-se uma determinada ossada, eles sabem muito bem que aquela ossada, né, trata-se de uma pessoa, né, idosa, ou trata-se de uma pessoa, por exemplo, mais jovem. Por quê? Porque eles observam a questão aqui da calota craniana, ok? Aqui a questão da sutura, né? Por quê? Porque se a sutura estiver calcificada, consequentemente trata-se de uma pessoa acima dos 60 anos. Né? Se ela tiver, né, totalmente aqui bem distribuída, bem bonitinha, né, trata-se de uma pessoa mais jovem. Então eu tenho aqui esse osso que é o osso frontal, vocês estão observando aqui, né, a abertura, né, de onde ele inicia até onde ele vai. E o osso frontal ele chega até mais ou menos aqui nessa altura que vocês estão vendo, que é a região superior da calota craniana. Porque logo depois aqui nós vamos estudar um outro osso que é o parietal, né? Os parietais, na verdade, porque a gente tem ele do lado direito e esquerdo. Então eu tenho aqui o osso frontal e aqui eu tenho o osso parietal. E entre o osso parietal e o osso frontal, eu tenho essa sutura que ela é chamada de sutura coronal. Sutura coronal, ok? Bom, então quando a gente observa aqui bem, a gente vê aqui ó, a extensão desse osso que é o osso frontal. A gente está vendo aqui a imagem de uma calota craniana de cima para baixo. Então eu estou vendo ela de cima para baixo, né? Então eu consigo observar bem aqui toda essa sutura que vai de um lado até o outro, que essa sutura que vocês estão percebendo aqui, ela é chamada de sutura coronal, né? Olha só a sutura coronal. Então eu tenho aqui a sutura coronal. Eu tenho aqui o osso frontal. E a sutura coronal, ela divide o osso frontal com o osso parietal direito e também com o osso parietal esquerdo. Então eu tenho o osso parietal direito e eu também tenho o osso parietal esquerdo, ok? Então eu tenho essa sutura que ela é chamada de sutura coronal. Importante também, pessoal, porque fala sutura coronal, né? Nós temos algumas referências em literatura. A terminologia coronal, né, ela lembra, né, principalmente ali o posicionamento de uma coroa, né? Então, não só exclusivamente o posicionamento de uma coroa, mas também nos lembra bem, né, o plano médio coronal. Então, o que que acontece? Quando eu tenho aqui né, essa sutura, eu tenho essas duas bases literárias, né, que me dá mais ou menos aqui a condição dessa sutura se chamar sutura coronal, né? Alguns teóricos até falam, né, sutura coronal porque localizado na altura daquilo que, né, seria o ponto ideal para a colocação de uma coroa, por exemplo, né? Existem algumas literaturas, né, algumas biografias anatômicas que falam sobre isso. Outras justamente porque a gente tem um plano médio coronal, né, que divide o corpo anatômico na região posterior com a região anterior. Região anterior com a região posterior. Então, ou seja, seria também outro ponto de referência. Então eu tenho aqui o osso frontal, eu tenho aqui o osso parietal direito e eu tenho aqui o osso parietal esquerdo. Eu tenho a sutura coronal, ok? Eu tenho aqui a sutura coronal, ok? E aqui vocês estão vendo, eu tenho uma outra sutura. Essa sutura que a gente está vendo aqui,
né? É a sutura sagital. Então, olha só, nós temos aqui, vocês observando bem, a sutura coronal e eu tenho aqui a sutura sagital. A sutura sagital é o que divide o osso parietal direito com o osso parietal esquerdo, né? Então vocês conseguem observar que tanto a sutura coronal quanto a sutura sagital, todas elas fazem parte, né, de uma articulação. Então vocês conseguem observar aqui que eu tenho o osso, eu tenho uma articulação, que é uma articulação imóvel, né? Ou seja, é uma articulação que não tem movimento, ou seja, nenhuma pessoa consegue realizar a movimentação nessa articulação, né? Então eu tenho aqui, né, essa articulação que é imóvel. Sutura coronal, sutura sagital e aqui a sutura lambidoide, né? Que a gente vai estar falando sobre ela, ok? Bom, então eu tenho aqui o osso, que é o osso frontal. Eu tenho aqui o osso frontal. Eu tenho essa região aqui que é a glabela, né? Então eu tenho aqui a região da glabela, do osso frontal. E eu tenho aqui o osso parietal. Olha só, eu tenho toda essa parte verdinha que vocês estão vendo, o osso parietal. E o osso parietal, conforme eu falei para vocês, é um osso que ele não é único, né? Assim como é o frontal. O frontal ele é único. O parietal ele é um osso pareado. Então, ou seja, nós temos ele de um lado, como nós também temos ele do outro. Nós temos ele do lado direito, né? E nós temos ele também do lado esquerdo, né? Então nós temos o osso parietal direito, como nós também temos o osso parietal esquerdo, né? Então, o osso parietal, ele é dividido com o osso frontal através aqui dessa sutura, que é a sutura coronal, que a gente acabou de estudar, a sutura coronal. Então eu tenho aqui o osso frontal, eu tenho aqui o osso parietal, aonde o parietal, através dessa sutura que a gente está vendo aqui, que é chamada de sutura escamosa, nós temos aqui abaixo o osso temporal, né? Então eu tenho aqui o temporal e eu tenho acima do temporal, eu tenho esse osso que a gente está estudando, que é o parietal. E o parietal, pessoal, a gente consegue observar que nós temos dois parietais. O parietal direito, né? O osso parietal direito. E nós também temos aqui o osso parietal esquerdo. Então eu vejo aqui o osso parietal direito e eu também tenho aqui o osso parietal esquerdo, né? E o osso parietal direito e esquerdo, eles são divididos através de uma sutura, que ela é chamada de sutura sagital. A terminologia sagital, ela lembra muito bem o plano médio sagital. O plano médio sagital é aquele plano que divide perfeitamente o lado direito e o lado esquerdo do paciente. Então, ou seja, eu tenho aqui o lado direito e o lado esquerdo do paciente dividido perfeitamente, que é chamado de plano médio sagital. E exclusivamente em cima do plano médio sagital, nós temos uma sutura que divide o osso parietal direito com o osso parietal esquerdo, onde nós temos exclusivamente essa articulação imóvel que vocês estão vendo aqui, que ela é chamada de sutura, né? Então eu tenho a sutura coronal, eu tenho aqui a sutura que é a sagital. Então tem sutura sagital e eu tenho a sutura coronal. Eu tenho aqui o osso frontal, eu tenho aqui o osso parietal direito e eu tenho aqui o osso parietal esquerdo. Então, quando eu coloco a mão sobre a cabeça de uma pessoa, estou colocando a mão, né, no parietal, ok? Então, eu estou colocando a mão sobre o osso parietal. Quando a mamãe vai lá e dá um beijo na testa da pessoa, ela está beijando a testa de quem? Do osso frontal. Então eu tenho aqui o osso frontal. E a extensão desse osso frontal, que ele chega aqui numa parte, né, até considerável na região do topo dessa calota craniana, mas exclusivamente a parte do topo dela, boa parte dela, é ocupada pelo osso parietal direito e o osso parietal esquerdo. Ok?
Então, é importante observarmos bem que a gente tem aqui, né, um ponto de encontro, né, da sutura coronal com a sutura sagital, aonde nós temos a região do bregma, né? O bregma. Por que a gente tem que citar esse nome aqui, o bregma, e principalmente a junção entre essas duas suturas? Bom, pessoal, é porque, em primeiro lugar, nós temos aí, né, nós temos aí o, a junção, né, das duas articulações. E essas articulações, né, a gente sabe que quando criança, quando recém-nascido, né, essas articulações elas acabam não fechando com a calota craniana. Aquilo que eu falei para vocês, porque essas articulações elas são mais abertas para acompanhar o processo de desenvolvimento do bebê, da criança, né? Então o que que acontece? Essa parte do bregma que vocês estão vendo aqui, que são chamadas de fontanelas, elas são exclusivamente abertas, né? As pessoas mais antigas costumam chamar essa região de muleira, mas depois que chega numa fase adulta, depois que acontece toda a consolidação óssea aqui e todo o fechamento dela aqui, ela é chamada de bregma. Então nós temos essa região que é a junção aqui, né, da sutura sagital com a sutura coronal. Nós temos aqui a região que ela é chamada de bregma. Então nós temos essa região que ela é chamada de bregma, ok? Bom, então olha só, eu tenho aqui o osso frontal, eu tenho aqui a região da glabela do osso frontal, eu tenho aqui o osso parietal, né? Eu tenho aqui a sutura coronal, e embaixo aqui agora eu tenho o osso que é o temporal. E o osso temporal, nós temos ele também do lado direito e também do lado esquerdo. Então eu tenho o osso temporal direito, como eu também tenho o osso temporal esquerdo. Então olha só, eu tenho toda essa extensão que vocês estão percebendo aqui, que vocês estão vendo que é o osso temporal. E o osso temporal, ele tem aqui alguns pontos de referências importantes que a gente vai estudar ricamente aqui, esses pontos de referência, porque o que divide o osso temporal com o osso parietal é uma sutura que a gente está vendo aqui, que é uma articulação, uma sutura que a gente está vendo aqui, que ela é chamada de sutura escamosa. Então aqui nós temos a sutura, que ela é chamada de sutura escamosa. Então eu tenho o osso frontal, eu tenho o osso parietal e eu tenho aqui o osso temporal. E no osso temporal eu tenho aqui, né, vocês observando bem a região da mastoide, eu tenho o meato acústico externo, eu tenho aqui uma articulação que é chamada de temporomandibular, eu tenho um processo estiloide aqui, e a gente vai estar vendo aqui os pontos de referências, as características também aqui envolvendo esse osso que é o temporal. Que esse osso, na verdade, ele está mais ou menos localizado na altura do ouvido da pessoa, né? Na altura do ouvido. Então nós temos aqui esse osso que é chamado de temporal, ok? Então olha só, vamos lá. Recapitulando, eu tenho aqui na frente o osso que é chamado de frontal. Vamos recapitular. Quanto mais eu falo, quanto mais eu intensifico isso aqui, mais essa informação vai estar entrando na cabecinha de vocês. O osso frontal, eu tenho aqui a região da glabela, eu tenho aqui o osso parietal, né? E eu tenho aqui essa região que nós estamos vendo aqui, que é a região da sutura coronal. Então eu tenho a sutura coronal, eu tenho aqui o osso parietal e eu tenho aqui o temporal, né? E no osso temporal é muito importante observarmos que nós temos aqui, né, algumas regiões importantes, como por exemplo o meato acústico externo. Bom, o que é o meato acústico externo? O meato acústico externo, meus queridos, nada mais é, né, do que o buraquinho ali, o orifício do ouvido, né? Então, quando a gente tem essa região do meato acústico externo, né, estamos falando exclusivamente do ouvido ali, ó, daquele orifíciozinho ali do ouvido.
A orelha está aqui. O buraquinho ali do ouvido. Então é chamado de meato acústico externo. É claro que se invadirmos a região aqui, ó, adentro desse ouvido, nós vamos ter um meato acústico interno. É importante a gente entender bem, porque na terminologia, né, essa nomenclatura de meato acústico externo, ela sempre vai vir, né, como MAE, ou seja, M-A-E, meato acústico externo. Ela não virá, por exemplo, como, né, meato acústico interno. Muitas literaturas falam na altura da região da MAE. E quando eu falo na altura da região da MAE, consequentemente eu sei que aqui trata-se do meato acústico externo. Quando eu coloco o cotonetezinho dentro aqui, eu vou invadir logo à frente a região do meato acústico interno. Né? Então nós temos essa, né, essa característica importante aqui do osso temporal. Né? E é importante observarmos bem. Aonde nós temos essa parte também por trás do ouvido, essa região que é da mastoide. Né? Então nós temos aqui a região da mastoide, né? É uma parte anatômica aqui que faz também a composição parte do ouvido. Aqui nós temos a região da mastoide, né, que fica logo um pouco posterior à região aqui do metaacústico externo. Nós temos essa altura aqui, que é a região da mastoide. E logo à frente aqui do ouvido, nós temos uma articulação, que é uma articulação também importante, que é chamada de articulação temporomandibular, né? Isso significa o quê? Que é uma articulação que une o osso temporal, que vocês estão vendo aqui. Nós temos o osso temporal, né, que faz essa união com a mandíbula. Então eu tenho aqui a articulação temporomandibular, porque une a região da mandíbula com o osso temporal. Né? Por isso que é chamado de articulação temporomandibular, porque é a única articulação móvel que nós temos no crânio e também na face, que é essa articulação que ela é muito estudada, né, pelos dentistas, pela equipe de bucomaxilo, né, que vão estar de plantões lá, né, na equipe de emergência de um hospital. Essa articulação, ela une esse osso que nós estamos tendo aqui, que é um osso facial, que é a mandíbula, né, com a região do temporal, que chama-se articulação temporomandibular. Galera, ninguém vai escrever a articulação temporomandibular nos pedidos de exame, nos relatórios médicos. Eles vão prescrever ATM. E a gente precisa saber que ATM quer dizer o quê? Articulação temporomandibular. Nós temos ela do lado direito, assim como nós temos ela do lado esquerdo. Nós temos uma única mandíbula que conecta nessas duas articulações aqui para fazer a movimentação da boca. Enquanto eu estou falando, eu estou movimentando a ATM. Enquanto eu estou comendo, eu estou movimentando a ATM. Enquanto eu movimento, abro a boca, fecho a boca. A movimentação é feita exclusivamente nessa articulação que pertence ao osso temporal e também à mandíbula, que é chamada de articulação temporomandibular. Ok? Então é fundamental entendermos e sabermos, espera aí, eu conheço o osso temporal, mas eu também tenho que saber da articulação que compõe esse osso. Eu preciso saber dos pontos de referência desse osso. Eu conheço o osso frontal, mas eu preciso saber que aqui eu tenho a região da glabela, que aqui eu tenho a sutura coronal, né? Então, eu tenho aqui o osso temporal, sutura escamosa, a região da mastoide, a região do meato acústico externo, o processo estiloide, né, que fica localizado à base aqui da calota craniana, o processo estiloide, e a articulação que une a mandíbula com o osso temporal, que é chamado de articulação temporomandibular, famosa ATM. ATM. Aqui eu tenho o buraquinho do ouvido, né? O orifício do ouvido, que é o famoso MAE, que quer dizer meato acústico externo. Assim como nós também temos a parte interna, que é chamado de meato acústico interno. E aí vai vir MAI, né? Com I no final, ok? Então é importante a gente ter essa base, é importante a gente ter esse conhecimento aqui, justamente, meus queridos, porque a gente vai precisar, né,
utilizar isso aqui, né, dentro do nosso dia a dia, ok? Bom, então é importante a gente observarmos bem a extensão, né, desse osso temporal. Olha só, galera, ele vem bem na base do crânio aqui, ó. Ou seja, ele percorre aqui, ele ocupa uma boa parte da base do crânio, né? E ele encontra juntamente aqui com outra parte do osso que a gente está vendo aqui, que é o occipital, né? Ele encontra juntamente com a outra parte do osso aqui, que é o esfenoide. Nós temos aqui o processo estiloide, que eu falei para vocês, que está localizado na base do crânio, né? O osso temporal também ele articula com o esfenoide, que a gente está vendo aqui, que é um osso facial, que faz parte da formação da face. E toda essa parte que a gente está vendo aqui, que é a parte interna, nós temos a parte petrosa do osso temporal. Essa parte petrosa do osso temporal, ela é importante a gente ter esse conhecimento. Porque o osso temporal, ele não fica só ocupando a parte externa da calota craniana. Então ele ocupa bem a parte interna. Então nós temos aqui uma boa ocupação da parte interna da calota craniana, que a gente está vendo aqui. Nós temos aqui o processo estiloide, que vocês estão vendo ocupando bem. E essa parte petrosa, ela vai encontrar diretamente com outro osso que nós temos localizado na base, que é o esfenoide. Além do esfenoide, também um outro osso que ocupa também boa parte da base da calota craniana, que é o occipital, que é todo esse osso que vocês estão vendo aqui, que é o osso da nuca, ok? Então, para vocês observarem bem a extensão, né, do osso temporal. Então, olha só, o osso temporal, né, observando bem aqui a parte interna dele, nós temos aqui, né, vocês observando bem, essa parte interna dele, que é o osso temporal, né? Praticamente aqui a gente fatiou a calota craniana, né? E quando a gente fatia ela ao meio, a gente vai observar de cima para baixo, né? Então, observando de cima para baixo, vocês vão perceber aqui que a composição aqui do osso temporal, ela é muito grande, a contribuição dele na base do crânio é muito grande. Porque olha só, eu tenho toda essa parte azulzinha que a gente está vendo aqui, que ela faz parte, né, do osso temporal. Então, essa parte que vocês estão vendo aqui, avaliando aqui, né, a composição dela, nós temos aqui a composição, a ocupação dessa parte aqui inteirinha que vocês estão vendo, ela né, ela vem até essa região da base. Então, olha só, eu tenho aqui o osso temporal, eu tenho a crista petrosa, ou seja, a parte petrosa do osso temporal, né, que é a famosa nível de Thiel, né, que é a parte petrosa do osso temporal, que ela chega próxima aqui à região do osso esfenoide, porque essa parte todinha que a gente está vendo aqui é o osso esfenoide. Então, olha só, eu tenho aqui toda essa parte petrosa do osso temporal, essa parte interna todinha, né, que é a parte petrosa, a altura do meato acústico externo, que é a altura do ouvidinho que fica aqui fora. Aqui dentro eu tenho a altura do meato acústico interno, né? E eu tenho aqui, vocês observando bem, né? Eu tenho aqui uma grande contribuição também de um outro osso nessa base, que é o occipital. Não só o occipital, como o esfenoide também a gente consegue ver. O frontal a gente também consegue ver também uma boa contribuição da base, né, da boa contribuição dele aqui na região da base da calota craniana, ou seja, da parte assim por baixo da calota craniana. A gente consegue ver também aqui uma parte do osso etimoide que a gente vai estar estudando sobre ele também, né? Então, ou seja, toda essa parte que a gente consegue ver aqui, né? Todas essas estruturas que a gente está vendo aqui, a composição é exclusivamente dos ossos da calota craniana e principalmente aqui, né, nós temos uma grande contribuição do osso temporal nessa base da calota craniana. Então eu tenho o temporal, eu tenho aqui um outro osso que nós ainda vamos estudar, que é o occipital. Eu tenho outro osso que parece um morcego que vocês estão vendo aqui, que é o esfenoide. Eu tenho aqui
Um outro osso aqui que nós já estudamos que contribui, que é o frontal, né? Nós temos essa pontinha que vocês estão vendo aqui, que a gente ainda vai estudar, que é o osso etimoide, ok? Então, meus queridos, observando bem, nós temos aqui o osso frontal, né? Nós temos aqui toda essa parte que é o osso frontal. Nós temos a sutura coronal. Nós temos o osso parietal. Nós temos aqui o osso temporal. E no osso temporal nós temos mastoide, meato acústico externo, nós temos ATM, nós temos processo estiloide, nós temos sutura escamosa, né? No osso frontal nós temos a glabela. Então eu tenho aqui o frontal, eu tenho aqui o osso parietal, eu tenho aqui o osso temporal. E agora eu tenho aqui esse osso que ele é o occipital. Então vocês percebem que o osso occipital ele fica localizado na nuca, né? Então a gente consegue perceber que ele é um osso localizado na região ínfero, porque está localizado na região inferior, e posterior da calota craniana. Então ele fica ínfero posterior à calota craniana. Então a gente consegue perceber que é um osso que compõe a região da nuca aqui, ó. Né? Por quê? Porque nós temos aqui, né, o encaixe dele, como ele ocupa uma base aqui, ó, ele ocupa uma parte da base da calota craniana, que vocês viram aqui por dentro, ele tem um forame que é chamado de forame magno, aonde vai encaixar diretamente as primeiras vértebras da coluna cervical. Por isso que ele é classificado como um osso da nuca, né? Um ossinho da nuca. Então eu tenho aqui esse osso que ele é chamado de occipital. E o osso occipital, ele tem aqui o osso frontal, o osso parietal, e nós temos aqui uma sutura que ela é chamada de sutura lambidoide. Então eu tenho a sutura lambidoide, né? Essa sutura lambidoide que a gente está observando aqui divide bem o osso parietal com o osso occipital. Bom, então olha só. A gente consegue ver. Olha o osso occipital. Olha a extensão dele. Olha a contribuição dele para a base do crânio. Então ele não só fica na nuca, mas uma boa parte dele vem até a região da base do crânio. E a gente consegue perceber porque ele articula também, ele junta aqui juntamente com o temporal. Nós temos ele aqui, né, que une diretamente com o esfenoide, que é um outro osso que a gente vai estar estudando, né? Então a gente percebe a grande contribuição dele. E a gente tem um verdadeiro ponto de referência que nós, como profissionais de saúde, não podemos esquecer, porque o osso occipital, ele tem um forame, né? Que é um forame importante, que é chamado de forame magno, né? Então nós temos aqui o forame magno. Esse forame magno aqui, né, ele vai encontrar diretamente com a primeira vértebra cervical, que é chamada de atlas. Então eu tenho um osso aqui da vértebra cervical, que é a primeira vértebra da coluna vertebral, que exclusivamente é da coluna cervical, que é chamado de atlas, que vai unir diretamente com esse osso occipital. E é nesse forame magno que a gente está vendo aqui que vai passar a região da medula, né? Então, ou seja, eu tenho aqui o osso occipital, né? Eu tenho a sutura lambidoide, eu tenho aqui o forame magno. Então é fundamental a gente observarmos bem, porque além dos ossos, a gente também estuda o quê? As suturas. Né? Então eu tenho a sutura coronal, eu tenho a sutura sagital, a junção da sutura coronal com a sutura sagital, e eu tenho aqui a sutura lambidoide. A sutura lambidoide que vem do osso occipital, que une diretamente com o osso parietal direito, com o osso parietal esquerdo. Então eu vejo aqui essas suturas. Essas suturas, quando criança, elas não são tão fechadas. Por quê? Porque não houve o processo de desenvolvimento encefálico ainda, né?
Então, vocês vão perceber que a calota craniana de uma criança, ela é pequenininha. Por quê? Porque o encéfalo dela ainda vai evoluir, ainda vai crescer. E essa calota craniana, consequentemente, ela vai precisar, né, de espaço para ter esse processo de desenvolvimento. É fundamental. Isso faz parte da fisiologia do osso, né? Então, a gente consegue observar bem aqui, quando a gente observa, quando a gente avalia bem aqui o osso occipital, a gente percebe ele aqui, ó, né? Uma parte dele, porque ele tem toda a abertura dele aqui ao lado também. A gente consegue observar que nele possui aqui um forame que é chamado de forame magno. Então eu tenho aqui o forame, que é o forame magno, é o forame, é um buraco, na verdade, onde passa, né, a medula. Então eu tenho esse ponto de referência, observando a calota craniana, né, de cabeça para baixo, eu consigo perceber nessa região inferior aqui, toda a extensão aqui da região do osso occipital. Toda essa parte que a gente vê aqui vermelhinha é do osso temporal, né? E esse forame que a gente percebe é chamado de forame magno. Nessa imagem aqui ao lado, a gente consegue perceber o forame magno de cabeça para baixo. E a gente vê nessa região aqui um côndilo, né? Um côndilo. Esse côndilo aqui é justamente porque eles vão encaixar diretamente na primeira vértebra cervical, né? Formando uma articulação chamada articulação atlanto-occipital ou articulação occipito-atlantal. Tanto um nome quanto o outro são corretos. Articulação occipito-atlantal ou articulação atlanto-occipital. Tanto uma quanto outras, né? Algumas literaturas chamam atlanto-occipital, outras chamam de occipito-atlantal. Então, de qualquer forma, essa articulação é a que une a coluna cervical, né, com a região, a coluna cervical, né, com a região aqui, né, do occipital, ok? Então aqui a gente tem uma vista, e essa vista que a gente está tendo aqui, essa vista que a gente está vendo ela de cabeça para baixo, tá? Mas é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Aonde nós temos o osso occipital, e o osso occipital nós temos aqui a referência do forame magno. Bom, então nós já estudamos o osso frontal, nós já estudamos os ossos parietais, os ossos temporais, o osso occipital, né? E agora nós vamos estudar o osso esfenoide. Esse osso aqui, né? Famoso osso esfenoide. Esse osso esfenoide, a maior parte dele está localizado na base do crânio, né? Ele é um osso que fica muito mais dentro da calota craniana, né, do que fora. A gente consegue perceber uma pequena contribuição dele aqui na formação da calota craniana na parte externa. Na região da órbita também a gente consegue observar uma pequena parte dele também aqui, ó, né, uma pequena parte dele aqui na parte externa. Mas a grande parte dele fica localizado na base do crânio, fica por dentro do crânio. Então a gente vai estar estudando exclusivamente aqui, né? Nós vamos estar estudando exclusivamente aqui, né? O osso que é o esfenoide, ok? Então, nós temos aqui o osso frontal, nós temos aqui o osso parietal, nós temos aqui o osso esfenoide, o osso temporal, sutura coronal, sutura escamosa, sutura lambidoide, né? E aqui, amarelinho, nós temos aqui o osso esfenoide, a contribuição do osso esfenoide para a formação da calota craniana. Então, nessa altura, abaixo do osso frontal, ao lado do osso parietal, parte do osso parietal aqui também, nós temos aqui o osso esfenoide, ok?
E aí a gente vai perceber que boa parte desse osso esfenoide está localizado no interior dessa calota craniana, ok? Então, olha só, o osso esfenoide, ele tem um ponto de referência aqui, e é importante observarmos bem, né, que esse ponto de referência fica localizado aqui na base, né, do crânio, que é essa região chamada de cela túrcica, né? A cela túrcica, ela é uma região que faz parte do osso esfenoide. Ela exclusivamente compõe essa região do osso esfenoide. Então, algumas literaturas chamam, né, a cela túrcica de também cela turca. Mas é importante observarmos bem que nessa cela túrcica, ela armazena aqui no interior dela uma glândula muito importante que ela é chamada de hipófise, né? Então nós temos aqui o armazenamento de uma glândula que é chamada de hipófise, né? E o osso esfenoide, ele também é chamado como osso, né, pneumático, porque aqui, ó, aonde vocês estão vendo esse buraquinho aqui, aqui é a entrada de ar, né? Porque faz parte, nós temos o seio esfenoidal aqui também, né? Então eu tenho aqui a cela túrcica, né, que compõe essa, que fica localizado na região da base, porque aqui dentro nós temos a proteção e o armazenamento de uma glândula importante que ela é chamada de hipófise. E eu tenho aqui também, né, essa grande abertura que eu tenho no osso esfenoide, justamente porque aqui existe uma passagem de ar, né, que é exclusivamente o seio esfenoidal, né, faz parte da composição dos seios paranasais, ok? Então, olha só, eu tenho aqui a base, né, anatômica, onde eu tenho os processos clinoides anteriores, eu tenho o dorso da célula túrcica, exclusivamente falando da célula túrcica, né? Eu tenho essa parte aqui do clivos, eu tenho essa parte da célula túrcica, os processos clinoides posteriores, né? Essa região exclusivamente, tudo isso aqui, né, ela é chamada de célula túrcica. Então eu tenho aqui, né, onde fica o armazenamento da hipófise, né? Eu tenho aqui como proteção essa região dorsal da célula túrcica. Eu tenho essa região que ela é chamada de clivo, né? E eu tenho esses processos clinoides posteriores. E aqui eu tenho o processo clinoide anterior, né? Porque aqui está a região da frente e aqui está a região de trás, né? A região posterior, ok? Então, olha só. Eu tenho aqui parte do osso esfenoide. Vocês estão vendo o processo, a célula túrcica, como é chamado. Se eu chamar a célula túrcica de osso esfenoide, está certo. Porque é como se eu chamasse, por exemplo, né, a glabela de osso frontal. Por quê? Porque a glabela está no osso frontal. A célula túrcica está no osso esfenoide. E aqui eu tenho essa região que nós estamos vendo aqui, que é a região da hipófise, né? Então a gente consegue ver aqui a hipófise. A hipófise, ela está logo abaixo da região do hipotálamo, né, que também está logo abaixo da região do nervo óptico. Então, essa região da hipófise, vocês vão perceber que ela tem uma grande importância fisiológica, porque ela é uma glândula responsável pelo metabolismo, né? Hoje, se uma pessoa se ela realmente ela é mais gordinha, se ela é magrinha, se ela tem uma quantidade a mais ou a menos de cabelo, então tudo isso está relacionado à fisiologia da hipófise. A hipófise, né, como ela é chamada como uma glândula mãe, né? Ela é fundamental no estudo da endocrinologia hoje, ok? E, né, a célula túrcica, ela tem essa responsabilidade de proteção dessa região, dessa glândula importante. Essa glândula, ela fica no interior da célula túrcica, que consequentemente a célula túrcica é uma região do osso esfenoide, ok? Então, olha só, observando bem, a região do clivos que vocês estão vendo que é uma região que faz parte da célula túrcica, está aqui. Consequentemente, a glândula hipófise, ela está aqui.
Então aqui eu fatiei, eu cortei a calota craniana, né, ao meio e estou observando ela de cima para baixo. E eu consigo observar toda a extensão desse osso que é o osso esfenoide. Eu consigo perceber bem aqui esse osso esfenoide. Olha que maravilha, eu consigo ver bem tanto a região da asa maior, como a região da asa menor, asa maior, asa menor, asa maior, asa menor. A gente tem aqui o forame redondo, a gente tem o forame oval, a gente tem aqui o forame espinhal, né? Que são estruturas que fazem parte da composição aqui do esfenoide. Então o esfenoide, pessoal, é um osso localizado à base do crânio que ele parece um morcego. Muitos professores de anatomia, muitos anatomistas renomados até utilizam, né, essa semelhança aqui à região do esfenoide. Eu tenho asa menor e eu tenho aqui asa maior. E eu tenho aqui os processos clinoides aqui dessas asas. Eu tenho aqui a região da célula túrcica. Exclusivamente aqui fica armazenado, né, a glândula hipófise, aquela glândula importante, fundamental, que aí a gente vai complementar o estudo dela à base de um conteúdo relacionado à endocrinologia, mas a gente sabe que essa glândula está aqui, ok? Então a gente percebe que a grande contribuição da formação da base do crânio está relacionado aqui ao osso que é o esfenoide, que é um osso único, um osso único. Olha aqui o osso occipital, olha só o osso occipital, olha o forame magno, olha o osso temporal aqui, olha o osso temporal, olha a parte petrosa do osso temporal, né? Olha a parte petrosa do osso temporal. Então, né, a gente percebe que a gente precisa entender o posicionamento de cada osso para a gente ter ali uma segurança maior de entender, né, sobre cada um deles. Então eu pego uma imagem dessa e pego uma calota craniana, eu consigo entender. Opa, o temporal está aqui. Opa, o occipital ele está aqui. Opa, tudo isso aqui que eu estou vendo é o osso esfenoide. Opa, aqui fica a célula túrcica, aqui fica armazenado a glândula hipófise. Opa, essa pontinha que eu estou vendo aqui é de um osso que eu ainda vou estudar, que é o etimoide. Toda essa parte que a gente vê restante aqui faz parte do osso frontal, ok? Bom, meus queridos, então, como a gente já viu aqui, né, o osso frontal, o osso parietal, o osso occipital, nós também vamos ver, né, o osso que é o etimoide. Então, olha só, nós temos aqui o osso que é chamado de etimoide. E o osso etimoide, né, ele fica localizado abaixo do osso frontal, né? Então, olha só, eu tenho o osso frontal, abaixo do frontal eu tenho o etimoide. Então, o etimoide ele fica muito próximo aos ossos da face. A gente vai ver muito isso, principalmente quando a gente estiver estudando os ossos faciais. A gente vai perceber essa diferença, né? Mas é importante aqui vocês observarem bem que aqui eu tenho o osso frontal, aqui eu tenho o osso parietal, aqui eu tenho o osso occipital. Olha o forame magno do osso occipital, olha o osso temporal, olha o osso esfenoide, olha a célula túrcica do osso esfenoide, olha o seio esfenoidal aqui, ó, né? E aqui abaixo do osso frontal eu tenho o osso etimoide. Tudo isso aqui que a gente está vendo é o osso etimoide, ok? E o osso etimoide ele tem essa ponta que a gente está vendo aqui, que a gente vai estar estudando sobre ele, né? Então, olha só. Abaixo do osso frontal, eu tenho esse osso que ele é chamado de etimoide. E o etimoide, ele tem aqui essa pontinha que vocês estão vendo aqui, que ela é chamada de crista de Galli. Bom, eu vou falar crista de Galli, mas nós também temos uma outra terminologia anatômica que pode ser usado aqui, como também a crista etimoidal. Eu tenho aqui a crista de Galli
né? E eu também tenho aqui um outro nome que pode ser usado como crista etimoidal. Por que crista de Gale, né? Porque lembra a crista de um galo, por exemplo, né? Então, chamado de crista de Gale. Algumas literaturas antigas ainda chamam de crista de Gale, né? Outras literaturas atualizadas de crista etimoidal, mas de qualquer forma, tanto uma quanto a outra a gente precisa entender bem, né? Então a gente tem aqui toda a região da lâmina perpendicular, né? Toda essa região é a região da lâmina, né? E o importante é saber que o osso etimoide ele tem essa pontinha que é chamada de crista. Então, olha só, eu vi nas outras imagens que eu tenho aqui o osso occipital, né? Isso aqui observando a base da calota craniana, o osso occipital, forame magno, eu tenho aqui a crista, eu tenho aqui o osso aqui que é o temporal, né? Direito, temporal esquerdo. Eu tenho aqui no meio o osso esfenoide, parecendo um morceguinho. Eu tenho a altura da cela túrcica, que vocês entenderam bem. E aqui, pessoal, nessa pontinha eu consigo ver aqui a crista de Gale. Então eu tenho aqui a região da crista de Gale. Então olha só, eu tenho essa região que é a crista de Gale, né? Que a crista de Gale a gente consegue estudar ela bem na base do crânio, que é uma parte do osso, né, etimoide, ok? Que é chamada região da crista de Gale. Então, olha só, né? Finalizando essa parte aí do etimoide, mas mostrando para vocês aqui o desenvolvimento de uma calota craniana, né? É importante observarmos bem que aqui eu tenho a calota craniana, por exemplo, de um bebezinho. E vocês conseguem observar onde nós temos aqui as fontanelas. Essas fontanelas aqui, elas nada mais são do que as aberturas que a gente está tendo aqui, ó. Então nós temos várias fontanelas e a localização delas. Então eu tenho aqui, ó, olha só, num recém-nascido, até se vocês fizerem esse teste, passa a mão sobre a cabeça de um recém-nascido. Vocês vão perceber, pessoal, que nós vamos sentir aqui, ó, meio que um buraquinho, né? As pessoas mais antigas falam assim, cuidado, essa região é a região da muleira. Eles não estão errados, porque é uma região onde não tem uma proteção da calota craniana. E se não existe essa proteção da calota craniana, consequentemente é algo que a gente precisa tomar um certo cuidado. Por quê, pessoal? Porque olha só, eu tenho aqui o osso frontal, aonde eu tenho aqui a sutura coronal, que a gente aprendeu observando a calota craniana de um bebezinho, de cima para baixo, a gente tem aqui uma fontanela. Essa fontanela aqui, que é a famosa muleira, tecnicamente, né, a gente vai chamar isso de fontanela dentro do ambiente hospitalar, mas se tivermos conversando com pessoas comuns, a gente vai chamar de muleira. Não tem necessidade de chamar de fontanela, porque eles não vão entender essa terminologia. Então, ou seja, nós temos as fontanelas. Essas fontanelas nada mais é do que uma abertura que nós temos que vai servir como base e apoio para o desenvolvimento encefálico dessa criança. Então, na medida que o encéfalo vai crescendo, essa cabeça dela também, a calota craniana também vai crescendo, ela vai expandindo e, consequentemente, vai fechando essa fontanela. Então, a fontanela, nós temos ela anterior e nós temos a fontanela posterior, que fica localizado na região da altura do osso occipital. E aí nós temos toda a região da sutura sagital, que vocês estão vendo aqui, ó. A sutura sagital, né? Então nós temos a fontanela posterior, nós temos a fontanela anterior e nós temos também algumas fontanelas localizadas na parte lateral. Aonde nós temos a fontanela na altura do osso esfenoide, porque a gente tem aqui ó, a altura do osso esfenoide, uma aberturazinha dela aqui na altura do osso esfenoide, e nós temos ela também na altura da mastoide, né? Então, vocês estão vendo ela aqui do lado direito, mas nós também temos ela do lado esquerdo. Então, é muito, né? Por isso que as pessoas mais antigas, né? A minha avó também sempre falava, cuidado com a muleira do menino. Por que que ela fala isso? Justamente porque não existe nenhuma proteção. Se eu colocar o dedo aqui, eu vou colocar o dedo quase indiretamente na região do encéfalo dessa criança.
Por isso que muitas crianças, né, a gente tem que tomar um cuidado aqui bem redobrado, porque como não existe uma face protetora aqui, a não ser o próprio tecido epitelial da criança, né, nós temos uma probabilidade maior de ter uma infecção nessa região. E a gente tem uma capa que envolve a região do encéfalo, que é a meninge. Então, uma infecção bacteriana ou viral nessa região aqui pode causar uma meningite. Né? E uma meningite numa criança, por exemplo, pode levar essa criança a um estado de saúde grave. Então é fundamental a gente ter sim cuidado com essa região. Ter sim cuidado, né? E não expor tanto essa região, né? A condições, por exemplo, né? Né, regiões ali que você percebe que não tem ali uma boa segurança para essa região. Porque se tiver uma infecção aqui, pessoal, a probabilidade de ter uma meningite é muito grande, ok? Essa região ela é chamada de fontanela, né? Consequentemente, ela serve justamente para fazer todo o processo, né, de desenvolvimento da calota craniana. Quando chega mais ou menos na fase da criança, do adolescente, praticamente a gente tem uma segurança, né, nessas fontanelas aqui, que consequentemente com o passar do tempo ela acaba se chamando de bregma, ok? Bom, meus queridos, então a gente finaliza essa primeira parte, né? E logo depois a gente tem aqui os estudos do ciclo da audição, onde nós vamos estar falando a parte 2. E a parte 3, os ossos da face, ok? Bons amigos são como estrela, nem sempre podemos ver, mas a gente tem certeza que eles vão estar sempre lá. Um abraço para vocês, espero vocês na segunda parte. Um abraço.